Pronto, só pra avisar que a gente vai esperar só mais um pouquinho pra ver se mais alguém vai entrar. Já já a gente começa, tá bom? Vai começar. E aí qualquer coisa depois eu posso repetir se a pessoa não entender de onde a gente tá certo? Posso começar? Vocês estão vendo o slide direitinho? Pronto. Gente, então bom dia, né? Eu sou a Clara, eu sou monitora de imuno junto com a Luana, já dei uma aulinha pra vocês na prova passada, né? E a gente, na aulinha de hoje, né, a gente vai ver aquela aula de processamento e apresentação de antígenos. A professora pede pra gente não fazer uma aula teórica, assim, com vocês, mas mais fazer uma aula com questões. Só que eu sei que é importante a gente fazer umas revisões de teoria, né? Então eu coloquei 3 questões e a partir delas a gente vai revisar alguns pontos teóricos, tá certo? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem colocar no chat que eu tô olhando pelo celular. E é isso, podem falar no microfone também. E, enfim, podem me interromper também quando vocês quiserem, tá? Não tem problema, que aí a gente vai logo sanando qualquer dúvida, para vocês conseguirem se dar super bem na prova. Então, vamos lá começar. Essa é a primeira questão. Eu não sei se vocês estavam aqui na aula passada, mas a gente lê a questão, eu dou um tempinho para vocês responderem. Quem quiser, coloca no chat, e a partir do que vocês colocarem no chat, a gente discute o erro dos itens. E depois eu dou uma explicação teórica sobre o tema que foi da questão. Tá certo? Então, eu vou ler aqui e vou dar um tempinho para vocês responderem. Um estudo publicado em 2021, esse é o link, né, caso alguém queira ver, relatou que as células dendríticas convencionais que migram para os linfonodos podem ser candidatas à vacina alternativa na infecção do SARS-CoV-2. Qual o papel principal da célula dendrítica que fez os autores do estudo vislumbrarem a possibilidade de usá-la como vacina? Então, alguém, quem quiser, né, colocar aí no chat, pode colocar, vou dar um tempinho para vocês responderem, tá certo? Já já a gente discute. Pronto, gente, vi que várias pessoas mandaram aqui no chat, achei legal. Achei que vocês não iam mandar, sinceramente. Mas, enfim, é bom, né, porque a gente vai discutindo. A maioria de vocês mandou o item B, né, se não todos. Então, realmente, vocês acertaram, o item certo é o item B. E eu acho que o que geraria mais dúvida seria o item A, porque a produção de IFN, né, alfa, ela é uma citocina que é produzida pela célula dendrítica plasmocitária, né? Só que esse item tem 2 erros. Tanto na questão ele está se referindo à célula dendrítica convencional, né? Não é a plasmocitária, como também é um mecanismo nessa produção do IFN da imunidade inata lá na defesa antiviral. E no item ele fala que seria um mecanismo da imunidade adquirida, certo? Então esse é o principal erro do item A, que eu vi que algumas pessoas me mandaram no WhatsApp, e o principal item que gerava dúvida era esse. Alguém tem dúvida em algum outro item que quer que eu explique, ou eu posso passar para a explicação teórica já? Pode só repetir porque não é o item A? Claro, posso sim. No item A, a gente vai ter 2 erros, certo? A gente vai ter o primeiro erro, que é, na questão, ele fala que a célula dendrítica convencional, essa é a célula que ele está se referindo, tá certo? E aí, no item A gente vai estar se referindo a uma função da célula dendrítica plasmocitária, que é outro tipo de célula dendrítica. E o outro erro é que, mesmo se na questão ele estivesse se referindo à célula dendrítica plasmocitária, que produz a citocina IFN-alfa, esse mecanismo não é um mecanismo da imunidade adquirida, que é o outro erro, que está no final da frase com um tracinho em cima. O mecanismo da defesa antiviral, né, de produção de IFN-alfa, é um mecanismo da imunidade inata, não da imunidade adquirida, tá certo? Então tem esses 2 erros. Deu para entender? Entendi, obrigada. Por nada. E acho que pediram o item E também, né? Pronto. O item E, a gente vai ter sim a produção, né, e secreção de TNF-alfa, tanto que a gente vai ver nos próximos slides que essa é uma das funções do
da célula dendrítica, né? Mas esse TNF-alfa, ele não vai servir para ativar os linfócitos TCD8, efetores vírus específicos, certo? Ele vai ter outras funções, que vocês vão ver nas próximas aulas. Tá certo? Então, tá errado por causa da explicação da função do TNF-alfa. Mas a célula produz sim esse TNF-alfa. Pronto. Então, alguém tem mais alguma dúvida nessa ou posso passar para a explicação teórica? Pronto. Então, vamos lá, gente. A explicaçãozinha sobre essa questão é para vocês lembrarem, né, que a professora sempre fala que a célula dendrítica é uma célula fofoqueira. E às vezes a gente pode ficar, tipo, se perguntando, né, por que ela se refere à célula dendrítica como uma fofoqueira. E, na verdade, essa analogia que faz ajuda muito a gente lembrar da função da célula dendrítica, que é muito importante. Porque na prova ela pode colocar que algum mecanismo lá está sendo impedido e perguntar, por exemplo, ela pode falar que está tendo uma deficiência na secreção de IL-12 e perguntar qual que é a célula que está sendo afetada nesse processo. Ela gosta muito de fazer essas perguntinhas. Então é importante a gente lembrar que a célula dendrítica ela vai ter duas funções principais, sendo a primeira a apresentação de peptídeos antigênicos para os linfócitos, tanto os TCD8 quanto os TCD4, que é a função que a gente vai principalmente discutir nessa aula, e ela vai ter uma segunda função, que também é muito importante, que é a secreção de citocinas pró-inflamatórias. E aí, assim, eu sei que são muitas matérias, né, que vocês têm, que não dá para decorar tudo de tudo. Mas eu acho que é importante vocês lembrarem essas duas citocinas, porque, como eu falei, ela pode colocar uma questão dizendo que teve um problema na secreção de TNF-alfa e perguntar qual seria a principal célula responsável por isso, né? Então, eu acho que é importante vocês lembrarem de IL-12 e TNF-alfa. São produzidas e secretadas pelas células dendríticas e são citocinas pró-inflamatórias, certo? Às vezes ela gosta de fazer trocadilho também nas questões com citocinas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, certo? Então, lembrem que são citocinas pró-inflamatórias secretadas pela célula dendrítica, caso ela queira fazer alguma pegadinha em alguma questão, tá? Então, essas são as principais funções da célula dendrítica e era o que tinha a ver com a nossa questão passada. E agora, né, o nosso segundo personagem da aula vai ser justamente a bandeja que a célula dendrítica vai usar para apresentar os patógenos, né, para os linfócitos. E essa bandeja, né, são as moléculas de MHC. São o nosso segundo ator, né, da aula de defesa antiviral, ou de processamento moléculas de MHC. Tá? Então, essa que é a questão, eu vou fazer da mesma forma. Vou ler, vou dar um tempo para vocês responder. E aí, a próxima questão vai dar um linkzinho para continuar. Essa aqui, né, eu não vou nem dar tanto tempo, porque como ela não tem muito texto, ela é bem direta. Então, eu já vi que algumas pessoas colocaram aqui no chat. Vou esperar só mais um pouquinho, caso alguém não tenha terminado de ler, enfim, quem entrou agora também. Mas é uma questão que tem menos texto, né? Então, acho que vocês precisam de menos tempo. Pronto, né, pessoal? Acho que dá pra gente discutir. Mas se realmente todo mundo acertou, né? É o item C, é o linfócito TCD4. E por que que a gente sabe que é o linfócito TCD4? Porque a gente está se referindo nessa questão de uma apresentação via molécula de MHC de classe 2, certo? Que agora a gente vai entender um pouco melhor. As moléculas de MHC são o complexo principal de histocompatibilidade. Essa é a tradução da siglinha, né? MHC. E aí, elas são responsáveis, né, por apresentar os antígenos proteicos para os linfócitos T. E ela apresenta esses antígenos por meio de peptídeos, que são partezinhas dos antígenos, certo? A gente vai entender um pouco mais à frente como a gente chega até os peptídeos. E essas moléculas de MHC têm dois tipos, sendo o primeiro tipo, né, MHC de classe 1, que ele está presente em qualquer célula nucleada. Então, todas as nossas células têm MHC de classe 1. Todas as nossas células que têm núcleo, né, no caso.
e o MHC de classe 2. Que esse MHC de classe 2 ele está restrito nas nossas células apresentadoras de antígenos. Quais são essas células? Né? São as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B. Coloquei aí para vocês no slide. E aí, o que é que a gente precisa lembrar, principalmente das moléculas de MHC? Que sempre que a gente se referir a MHC de classe 1, a gente vai lembrar de linfócito TCD8. E quando a gente se referir a MHC de classe 2, a gente lembra de TCD4. Isso é muito importante, porque nas questões a professora pode super colocar um fator confundidor, porque só o que muda é o MHC de classe 1 e 2, né? E o TCD4 e TCD8. Mas uma coisa que me ajudou a decorar na época é porque eu sempre achei que, tipo assim, 4 e 2 combinam muito, né? Porque é o dobro e tal. Então eu, tipo, lembrava assim, o 2 é do 4 e o outro, né, o que sobrava era do TCD8, certo? E aí é importante a gente lembrar disso. Sempre que falar de MHC de classe 1, a gente se refere a linfócito TCD8. E sempre que a gente falar de MHC de classe 2, linfócito TCD4. E é por isso que a gente saberia, com esse conhecimento teórico, responder essa questão. Porque com esse conhecimento ficaria bem simples lembrar. Se a gente está vendo aqui na figura que a célula dendrítica está usando o MHC de classe 2, a gente lembraria MHC de classe 2, linfócito TCD4, certo? E aí, o que é esse asterisco, né, que eu coloquei aqui do lado da cadeia invariante? Gente, o MHC de classe 2, ele fica dentro da nossa célula, certo? Lá no retículo endoplasmático rugoso. Sendo que o que acontece? Ele é uma molécula que se liga a peptídeos. Então, o que é importante a gente lembrar? Que esses peptídeos que ela vai se ligar são peptídeos proteicos. Então, se a nossa molécula de MHC de classe 2 ficasse solta lá no retículo endoplasmático rugoso, ela poderia se ligar a peptídeos, por exemplo, né, das nossas próprias células, certo? Que não seriam peptídeos de patógenos. Para isso não acontecer, dentro do retículo endoplasmático rugoso, o MHC de classe 2, ele fica ligado com uma cadeia invariante, que é justamente esse asterisco que eu coloquei do lado. E essa cadeia invariante basicamente vai ter a função de permitir que ele não, de não permitir, na verdade, que ele se ligue a peptídeos aleatórios, entendeu? Da nossa célula. E aí, por que é importante a gente saber disso, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que vai ter uma épocazinha lá da via endocítica, que a gente vai ter uma destruição dessa cadeia invariante. Então, achei importante já mostrar para vocês o que é ela, para quando a gente ver que ela vai ser destruída, a gente entender como vai funcionar o mecanismo, certo? Então, lembrem que o MHC de classe 2, ele vai estar dentro do retículo endoplasmático rugoso ligado à cadeia invariante, tá? E aí, mais para frente, vocês vão entender qual é a função dela, né, em todo o ciclo de apresentação dos antígenos. Aí, pessoal, basicamente sobre essa partezinha teórica, era isso. Alguém tem alguma dúvida dessa questão ou dessa parte do MHC que queira que eu explique melhor? Pronto, acho que já que ninguém tem dúvida por enquanto, a gente pode passar, certo? Então, só fazendo uma revisão, né? As moléculas de MHC presentes na célula dendrítica mostram os peptídeos para os linfócitos TCD4 e TCD8, certo? E aí, agora a gente tem que lembrar. Eu falei para vocês, né, que a gente vai ter duas moléculas de MHC. MHC de classe 1 e MHC de classe 2. E aí vocês podem ficar se perguntando como a gente vai saber qual molécula usar, certo? Porque a gente sabe que uma está relacionada ao TCD4 e outra ao TCD8. Então vai mudar completamente a nossa resposta inflamatória. Então, para a gente escolher qual MHC a gente vai usar, vai ser relacionado à próxima questão e à próxima explicação teórica, tá? Eu vou ler de novo, né, no mesmo esquema. Caso alguém tenha entrado depois, eu vou ler a questão, vou dar um tempinho para vocês responderem, e depois a gente discute e dá uma explicaçãozinha teórica sobre o tema da questão. Essa é a última questão que eu coloquei na aula, tá certo? E depois dela a gente vai discutir o último tema, que é propriamente, né, a apresentação dos antígenos. Então vamos lá para a questão. A infecção latente pelo vírus herpes simples, que causa a herpes labial, ocorre no nervo trigêmeo, mas quando é reativado, migra em direção aos lábios, formando bolhas ou feridas na boca. Identifique a opção que explica por que os linfócitos TCD8 efetores não atacam o nervo trigêmeo quando o vírus se encontra no estado de latência. Pronto, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Quem quiser pode colocar aí no chat e a gente discute caso tenha alguma dúvida nos itens, tá bom?
Pronto, pessoal, eu vi que alguns de vocês colocaram no chat, né? E realmente a resposta correta, certo? É o item A. E alguém tem alguma dúvida em outro item que queira que eu explique? Ou vocês entenderam mesmo por que os outros estão errados? Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, não tem problema, viu? Eu explico mesmo assim, sem problema algum. Pronto, posso explicar tudo, pode deixar. Pronto, então vamos de um por um. Vocês entenderam por que o item A tá correto? Porque... Pronto, tá certo, vou explicar todos. Pronto. Vamos lá. Vou deixar o item A de stand-by, que aí depois a gente volta para ele, certo? Vamos explicar os errados primeiro. O item B, ele tá errado por quê? Vamos ler aqui o item B, né? Os linfócitos TCD8 não matam as células do nervo trigêmeo porque elas não expressam a molécula CD40L, que potencializa sua ação. Gente, essa molécula CD40L, ela não está relacionada aos linfócitos TCD8, tá certo? Ela está relacionada a outra parte da nossa imunidade. Então, na verdade, ela está relacionada aos linfócitos TCD4, né? Então, é por isso que esse item está errado, tá certo? Então, esse é o erro do item B, tá? Aí, as células infectadas não estimulam a ativação dos linfócitos TH2, necessário para a diferenciação dos linfócitos TCD8 em efetores. Esse item, por si só, ele já fica um pouco confuso, certo? Mas, assim, o que é que a gente pode de cara perceber, né? Pronto. Que ele fala, primeiro que as células infectadas não estimulam, e na verdade elas vão estimular a nossa resposta inflamatória. Mas o que é que tá errado? Os linfócitos TH2, eles não vão ter muito a ver com essa parte da nossa resposta, certo? Na verdade, primeiro a gente precisa da ativação dos linfócitos TCD4 e TCD8, para depois que a gente tenha a diferenciação em TH1, TH2, que vocês vão ver nas próximas aulas, certo? Não vai cair nessa prova essa diferenciação. Até agora é só a apresentação. Então, essa parte dos linfócitos TH2, eles vão ter a ver com a diferenciação dos linfócitos TCD4, certo? Então, nesse caso, né, a gente não vai ter essa participação do TH2. E, além disso, essa ativação do TH2, ela não é o que vai ativar, na verdade, não é o que vai diferenciar os linfócitos TCD8, certo? De ativados em efetores. Então, primeiro, tem alguns erros no próprio item, como também não é o que está relacionado ao que a questão pergunta, certo? Deu para entender esses dois que eu expliquei? Ou ficou meio confuso? Se tiver ficado meio confuso, eu posso repetir, sem problema. Deu? Pronto. Tá certo. Se alguém tiver com vergonha... Sim, deixa eu ver. Na verdade, não estaria, porque não é isso que vai fazer a ativação dos linfócitos TCD4, certo? Essa molécula está relacionada com os linfócitos TCD4, mas não é essa parte da ativação. Realmente, essa parte da ativação é a molécula de MHC. Entendeu? Então, não estaria correto se tivesse linfócito TCD4. Pronto. Eu acho que até pode ter ficado um pouco confuso, né? Que eu falei que estava relacionado aos linfócitos TCD4, mas, pessoal, é de outra parte, tá? Não é dessa parte da ativação. Então, mesmo se tivesse TCD4 no item B, não estaria correto. Aí, o item C, vocês falaram que deu certo, né? Deu para entender depois que eu expliquei. O item D, ele tá, assim, completamente meio fora, certo? O ataque não existe porque as células infectadas ficam revestidas por anticorpos que inibem sua ação, potencializando a célula NK. Pronto, eu tirei do slide que tá com os tracinhos para a gente conseguir ler o item. Mas o que é que vai acontecer nesse item, certo? A gente não vai ter aqui a participação de anticorpos, entenderam? Porque a gente está aqui ainda na imunidade celular, a gente ainda não está na imunidade adquirida que tem relação com os anticorpos. Então, nessa parte aqui que a gente está falando, desse vírus, né, que não iria atacar o nervo trigêmeo, não seria esse o mecanismo contra o vírus, certo? Realmente seria o mecanismo de, opa, teve uma falha na imunidade inata, esse vírus está aqui em latência, então a gente vai precisar da imunidade celular para tentar matar o vírus, certo? Então, não seria esse mecanismo da imunidade, na imunidade adquirida, né, de anticorpos. E, além disso, essa parte de eles estarem revestidos por anticorpos, caso, supondo assim, né, que eles estivessem lá com os anticorpos e tal,
não potencializaria a célula NK. Na verdade, né, não tem a ver com a célula NK, esse item D, tá certo? Então tá meio misturado. Ela botou uma mistureba aí das imunidades todas para tentar confundir, mas esse item tá completamente errado. E o último, né, seria o item E. A imunidade celular mediada pelos linfócitos TCD8 não é eficaz, uma vez que o vírus em latência é morto pela imunidade humoral. A resposta da imunidade celular mediada pelos linfócitos TCD8, ela é eficaz, então esse é um dos itens, eu até esqueci de colocar o tracinho, né? Ela é sim eficaz, e também o vírus em latência, ele não é morto pela imunidade humoral, ele vai ser morto pela imunidade celular, tá certo? Vocês conseguiram entender, pessoal, o erro? Ou ficou meio confuso? Eu posso explicar de novo, se vocês tiverem alguma dúvida. Pronto. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu posso passar logo para outra parte teórica, para a gente discutir o último tema. Caso alguém tenha dúvida, esteja com vergonha de perguntar na aula, me mandem no WhatsApp também, tá certo? Pronto. Então, vamos agora para a nossa última parte da aula, que a gente vai entender como acontece propriamente o processamento dos antígenos. Primeira coisa que vocês precisam saber, esse processamento dos antígenos, ele vai acontecer por duas vias, tá certo? Uma é a via citosólica e outra é a via endocítica. Qual a diferença das duas? A via citosólica, ela vai acontecer com os nossos antígenos que já estão dentro do nosso citosol. Por exemplo, um vírus, que ele funciona somente, né, quando está dentro de uma célula. Já a via endocítica, a gente vai precisar que haja uma fagocitose. Então, ela vai acontecer com antígenos que, primeiramente, estavam fora da nossa célula, precisaram ser fagocitados e depois que vão ser processados, certo? Então, essa é a principal diferença entre as duas. E uma vai estar relacionada ao linfócito TCD4, enquanto a outra vai estar relacionada ao linfócito TCD8. E é isso que a gente vai aprender agora. Vamos começar pela via endocítica. E para a gente lembrar de endo, é porque assim, né? A via citosólica, a gente vai lembrar de citosol. Então, lembra que o nosso antígeno já vai estar no citosol. Não vai precisar haver fagocitose. Já a via endocítica, a gente vai precisar endocitar, fagocitar uma célula, certo? Então, um antígeno, né, no caso. Então, vai lembrar que endocítica, o nosso antígeno primeiramente estava fora da nossa célula dendrítica, tá certo? E aí, como vai acontecer? Vamos explicar passo a passo. Quando eu acabar, essa parte, ela tem uns detalhezinhos. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso repetir, enfim. Mas vamos lá. Primeiro passo é aqui. Um exemplo que eu usei aqui para explicar a via endocítica é a bactéria, porque a bactéria ela pode estar assim no meio extracelular e a gente vai precisar fagocitar pela célula dendrítica para depois processá-la, tá certo? Então, supondo que a nossa bactéria está lá no meio extracelular. A primeira coisa que vai acontecer, como eu falei para vocês até agora, é a fagocitose dessa bactéria, certo? E essa fagocitose, vocês já viram, né, nas primeiras aulas, como funciona o processo de fagocitose. Então, a gente vai fazer todo aquele processo até chegar na parte, né, da fagocitose, que forma o fagolisossomo, que é quando a gente tem a junção do fagossomo com o lisossomo. E a gente sabe que o lisossomo, ele é uma organela que tem muitas enzimas. Então, para que vai servir essas enzimas do lisossomo? Essas enzimas do lisossomo vão quebrar o nosso antígeno em vários pedacinhos pequenos, certo? E esses pedacinhos pequenos a gente chama de peptídeos antigênicos. Então, dentro do fagolisossomo, a gente vai ter as enzimas do lisossomo atacando o nosso fagossomo, né? Que foi o que foi endocitado, é o nosso antígeno, em pequenos pedacinhos chamados de peptídeos, certo? E aí, esses peptídeos, dentro do lado do fagolisossomo, vão se juntar às moléculas de MHC de classe 2, que vieram do nosso retículo endoplasmático rugoso, certo? Até agora, deu para entender o que eu falei? Alguém tem alguma dúvida até agora? Pronto, então eu vou continuar. Aqui a gente tem um asteriscozinho importante. Vocês lembram que lá no começo da aula eu falei que o MHC de classe 2, ele ficava no retículo endoplasmático rugoso, sendo que para ele ficar estável e não se ligar com peptídeos aleatórios, ele ficava ligado a uma cadeia invariante. Então, o que é que vai acontecer agora? Quando a gente tem um fagolisossomo e essa molécula de MHC de classe 2 vem do retículo endoplasmático até o fagolisossomo, quando a gente tem esse encontro, essa entrada, né, do MHC de classe 2 com o fagolisossomo,
e dessa forma, né, o MHC de classe 2 vai começar a se ligar aos peptídeos, a gente precisa que aquela cadeia invariante que estava deixando ele estável se dissolva. Por quê? Porque senão ele não ia conseguir se ligar aos peptídeos, certo? Então, quando a gente tem a entrada do MHC de classe 2 no fagolisossomo, a gente vai ter a quebra da cadeia invariante e vai formar apenas um clipezinho ligado a ela. Esse clipe é como se fosse uma partezinha que vai ser deslocado, certo? E é onde fica esse clipe que foi deslocado que os peptídeos vão se ligar à molécula de MHC de classe 2. Então, é bem específica essa parte, mas acho que o que vocês principalmente têm que lembrar é que existe essa cadeia invariante para estabilizar o MHC de classe 2 dentro do retículo endoplasmático rugoso, mas que ela vai ser quebrada. Quando é que ela vai ser quebrada? Quando a gente vai ter a entrada do MHC de classe 2 no fagolisossomo, tá certo? Então, essa é a principal coisa que vocês têm que lembrar. Não precisa saber, tipo assim, saiu de não sei onde, foi para não sei onde, quebrou, virou clipe, não sei o que, deslocou o clipe por tal proteína. Isso não precisa, se alguém tiver lido no livro. Posso sim. É assim, Letícia. A gente tem a molécula de MHC de classe 2. E nas nossas células, ela fica dentro do retículo endoplasmático rugoso. Sendo que, enquanto a gente não vai ter um antígeno que precisa ser fagocitado, essa molécula de MHC de classe 2, ela precisa se manter estável. Ou seja, ela não pode se ligar a qualquer peptídeo que aparecer. Entendeu? Ela precisa se ligar aos peptídeos de coisas malvadas, de coisas maléficas. E como é que isso vai acontecer? Durante esse tempo, né, que ela não tem nenhum peptídeo malvado lá para se ligar, ela vai ficar ligada à cadeia invariante. E essa cadeia invariante serve para estabilizar a nossa molécula de MHC de classe 2. E dessa forma, não permitir que ela se ligue a peptídeos aleatórios. Entendeu? Ela precisa se ligar aos peptídeos antigênicos proteicos. Então, o que acontece? Durante a célula, quando a célula está lá de boa, a gente vai ter essa cadeia invariante ligada ao MHC de classe 2. Mas quando a gente estiver nesse processo de processamento de antígeno e a gente estiver nessa fase de que o fagolisossomo encontrou a molécula de MHC de classe 2, essa cadeia que deixava o MHC de classe 2 estável vai se dissolver. Porque agora sim ele precisa se ligar a esses peptídeos antigênicos. Entendeu? Então, se a gente deixasse a cadeia invariante lá ligada, o MHC de classe 2 não ia funcionar, porque ele não ia conseguir se ligar a esses peptídeos. Mas quando ela é dissolvida, aí esse MHC de classe 2 consegue se ligar aos peptídeos. Entendeu? E ela é dissolvida justamente nessa parte do encontro com fagolisossomo. Deu para entender? Clara, Oi. como que no caso a gente está falando especificamente do MHC de classe 2, a endocítica, então, vai ser a via de ativação exclusiva do TCD4? Isso, exatamente. Então, é a ativação exclusiva dele, né? Isso. Porque a gente está falando do MHC de classe 2. Ah, tá ótimo. E Obrigada. é isso que vai diferenciar, entendeu? Uhum. Se o antígeno estava fora, se o antígeno estava dentro. Então, quando o antígeno estava fora, a gente vai ter a ativação dos linfócitos TCD4. Quando o antígeno já estava dentro da célula e não precisou ser fagocitado, que eu vou explicar logo, como é a via citosólica, a gente vai ter a ativação dos linfócitos TCD8. Show? Entendi. Obrigada. Pronto. Por nada. Até agora foi, pessoal. Precisam que eu repita alguma parte? Ou dá para continuar? Pronto. Então eu vou continuar. Caso tenha alguma dúvida, coloque no chat. Até agora, então, a gente está no encontro do nosso fagolisossomo com a molécula de MHC de classe 2. E eles vão se juntar, que é esse item 3 na figura, que vocês podem acompanhar pela figura, que talvez fique mais tranquilo de vocês verem, certo? De vocês entenderem. E aí, pessoal, o que vai acontecer depois, certo? A gente vai ter a ligação do MHC de classe 2 com esses peptídeos que estavam dentro do fagolisossomo. E nisso, eles vão caminhar para serem exteriorizados na célula. E a gente lembra que tudo que vai para fora é exo e tudo que está dentro é endo. Então a gente vai ter uma vesícula exocítica, ou seja, que está indo para fora da célula, que vai carregar esse MHC de classe 2 ligado ao peptídeo, certo? E que é o que está explicando, né, no item 4. E por fim, a última parte é que esse complexo MHC de classe 2, peptídeo, vai ser exteriorizado pela célula dendrítica. E por que ele precisa ser exteriorizado?
porque é aí que ele vai ser reconhecido pelo linfócito TCD4. Porque imagina se ele estivesse dentro da célula, o linfócito TCD4, de uma forma bem leiga, né, não conseguiria ver esse complexo, entenderam? Então, ele precisa ficar fora da célula para o linfócito conseguir reconhecer, entenderam? Então, a última parte é essa exteriorização. Vocês conseguiram entender, pessoal? Querem que eu repita, faça um rapidão assim de tudo de novo? Ou posso passar para a via citosólica? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat que eu repito sem problema algum, tá bom? Mas acho que ninguém colocou aqui, né? Pronto, pessoal. Já que ninguém falou endocítica, é sempre TCD4. Isso. Porque lembra que quando a gente falar de MHC de classe 2, tá falando de TCD4, certo? Então, se aqui a gente tá usando MHC de classe 2, a gente vai ter a apresentação para os TCD4. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Pronto. Então, já que ninguém perguntou mais nada, se alguém tiver com vergonha, pode mandar no WhatsApp, não esqueça. Vamos passar para a via citosólica, tá? Então, até agora, a gente viu a via endocítica, que revisando os principais pontos, a gente vai lembrar que via endocítica, o nosso patógeno, né, ele ia estar fora da célula e ele precisa ser fagocitado pela célula dendrítica, certo? Nisso, a gente vai ter a participação do MHC de classe 2, que vai apresentar para o linfócito TCD4. Show? Então, os principais pontos são esses. Agora, passando para a via citosólica, como a gente vai fazer para decorar? Aquela dica que eu disse. Então, lembra de citosol. Via citosólica, o antígeno, né, o nosso patógeno, ele já estava no citosol. Então, pode ser um vírus, por exemplo, que só funciona quando está dentro de uma célula e não vai ser fagocitado, certo? Então, via citosólica, o antígeno estava no citosol. Agora, entendendo um pouco melhor sobre a via citosólica, certo? Pessoal, a via citosólica, ela vai começar não pela fagocitose, porque o antígeno já estava na nossa célula, mas sim de uma proteína ajudando esse antígeno a caminhar até o proteossomo. Qual é essa proteína? É a ubiquitina. Eu não sei se a professora cobraria nesse nível de detalhe, mas eu coloquei aqui no slide porque ela sempre coloca questões diferentes e ela nunca cobrou isso. Então, pode ser, né, que dessa vez ela aborde esse assunto, certo? Então, lembra que na via citosólica, a gente vai ter o carreamento do nosso antígeno, né, até o proteossomo por meio de uma proteína chamada ubiquitina. E aí, quando a gente chega no proteossomo, o que vai acontecer? É nesse proteossomo que a gente vai ter a quebra do nosso antígeno em peptídeos, que são aquelas partezinhas do antígeno, certo? E aí, o que a gente vai lembrar, né? Que na via endocítica, que teve a fagocitose, a gente vai ter a formação de um fagolisossomo, onde o antígeno vai ser quebrado. Já na via citosólica, não teve fagocitose, então não vai ter o fagolisossomo. Então, a gente precisa de outra coisa que quebrasse o nosso antígeno. Quem é que vai quebrar? O proteossomo, certo? Então, lembre que um é fagolisossomo, porque é da fagocitose, e o proteossomo é do que não tem fagocitose, certo? Então, nesse proteossomo, a gente vai ter a quebra do nosso antígeno em peptídeos, que são as partinhas pequenas, e depois de quebrado, né, esses peptídeos, eles vão sair e vão até o retículo endoplasmático rugoso, certo? Lá no retículo endoplasmático rugoso vai estar armazenado o nosso MHC de classe 1. E aqui a gente não vai ter aquilo dele estar ligado a uma cadeia invariante, quebra da cadeia invariante, ele vai só estar lá, no retículo endoplasmático rugoso. E quando os peptídeos entrarem no retículo endoplasmático rugoso, eles se ligam ao MHC de classe 1, certo? Depois, o que vai acontecer? Se vocês quiserem acompanhar pela figura, a gente está no númerozinho 4 agora, tá? Então, a gente vai ter a ligação dos peptídeos com o MHC de classe 1. Depois disso, a gente vai ter a saída desse complexo, peptídeo MHC de classe 1, para fora da célula. E como eu falei lá na via endocítica, sempre que a gente está indo para fora é exo. Então, a gente vai ter essa saída por meio de uma vesícula exocítica, que vai pegar esse complexo MHC de classe 1 peptídeo e vai levar até a borda da célula. E o último passo da nossa via citosólica é a exteriorização desse MHC de classe 1 peptídeo. Por quê?
Porque, como eu disse, se ele ficasse dentro da célula, a gente não ia ter como fazer, né, o reconhecimento pelos linfócitos TCD8. Então, ele precisa ficar fora da célula para os linfócitos TCD8 verem esse complexo e conseguirem reconhecer os peptídeos apresentados pelo MHC de classe 1. Vocês conseguiram entender, pessoal? Assim, a gente acaba a via citosólica. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria que tu repetisse só a questão da ubiquitina. A função dela vai ser exclusivamente só o transporte? Nessa parte da via citosólica, a função dela é o transporte. Depois eu posso Depois eu posso pesquisar se ela tem alguma outra função, mas a que eu conheço, e nessa parte que vocês precisam saber, é essa do transporte até o proteassomo, certo? Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem que eu repita algum ponto? Porque a gente não tem mais nenhuma questãozinha, foi isso a aula, basicamente. Eu posso repetir qualquer parte da aula, se vocês quiserem, senão a gente acaba e vocês vão revisar as matérias, né, pra prova. Que é amanhã. Pronto, gente. Então, já que ninguém teve nenhuma dúvida, a aula acabou por aqui, certo? Essa aqui foi a referência. Sabe dizer se o TH1 é anti-inflamatório? O TH1, ele pode ter uma resposta anti-inflamatória, mas ele não vai ser completamente anti-inflamatório. Mas essa parte não cai na aula, na prova de vocês, tá certo? Do TH1, porque isso é a parte efetora dos linfócitos TCD4. Deu pra entender? Isso. Ah, tá. Pronto. Era a parte de função efetora. Então, pessoal, foi isso a aula, certo? Essa foi a referência. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar comigo no WhatsApp. Tá muito corrido pra gente do S5, então se eu demorar pra responder, me perdoem, mas eu prometo que eu respondo. E aí, qualquer dúvida, falem com a gente. E boa prova amanhã. Espero que dê tudo certo, viu?